Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Olha só, hoje, nessa quinta-feira, nós estamos dando prosseguimento à nossa aula de história, tá? Estamos falando sobre patrimônios, né? Vimos bastante o quanto os patrimônios são importantes, né? Na nossa cidade, no nosso Brasil, né? Quem cuida desses patrimônios? Nós vimos aqui várias culturas, né? Vários bens culturais que nós temos ao longo do nosso Brasil, tá? E hoje nós vamos ver os patrimônios que estão ameaçados, né? Olha só, os cidadãos, eles têm o dever de zelar pelos bens patrimoniais do local onde eles vivem, né? As pessoas podem, por exemplo, cobrar dos órgãos públicos medidas mais eficazes para preservar os bens. Além disso, a Unesco divulga uma lista de patrimônios materiais que estão em perigo. Estuda maneiras de recuperar os bens culturais e ainda em associação com os governos dos países onde estão os patrimônios, ela contribui financeiramente para que a recuperação ocorra. Existem muitas situações que ameaçam a preservação do patrimônio, conheça as principais. Então, nós vamos ver aqui, que nós precisamos zelar desses bens, né? Tantos patrimônios maravilhosos que nós temos ao longo do nosso país, e nós precisamos saber que a gente tem o direito de cobrar, sim, dos órgãos públicos essa preservação dos bens, né? E nós vemos aqui, nós estudamos, né, na página anterior, né, que a Unesco, ela faz um pouco já desse trabalho, né? Olha só. Ela organiza, né, a lista desses patrimônios para que eles sejam cuidados. E nós temos que lutar por isso também. Nós vamos ver aqui algumas ameaças, né, que tem sobre a preservação desses patrimônios. Olha só, a ação da natureza. A ação da natureza, por exemplo, vento, né, chuvas, poluição do ar, terremotos, umidade e até o aquecimento global, eles podem danificar os patrimônios materiais e naturais, desgastando e destruindo suas estruturas. Olha só aqui, nós vemos aqui lá uma ruína, né? Elas estão localizadas na Tanzânia. Elas estão ameaçadas pela ação do mar, que causa erosão e expõe esse patrimônio a um risco de desmoronamento, né? Porque ela está desmanchando, né? Olha só, está se perdendo. As guerras e os conflitos também, né? É uma outra grande ameaça. Em várias regiões do planeta, as guerras destroem sítios arqueológicos, ruínas, museus e seus acervos, entre outros espaços. Olha só aqui, observe bem. 2014 em 2016, olha a diferença da destruição por causa das guerras e dos conflitos. É muito triste isso, né? Nós temos também a nossa ação humana. Em muitas cidades, os patrimônios são destruídos por atos de vandalismo, como pichações e depredações, realizados por integrantes da população. Olha só, nas praças, né? A gente sabe disso, vocês já devem ter até visto. As pessoas, elas depredam, né? O que é depredar? É uma ação de destruir, de quebrar, de roubar, né? O vandalismo, um ato de estragar, destruir mesmo qualquer órgão público, qualquer bem público. Olha só, estragam, riscam, quebram. Isso é muito triste, né? A destruição das florestas, por exemplo, é uma ação humana que modifica o ambiente, né? Nós sabemos lá no Pantanal o que tem acontecido, que tristeza. E isso vem do homem, da ação humana, né? E o descaso dos órgãos públicos também é algo muito triste, olha só. Os governos, eles são responsáveis por preservar os patrimônios e também por mantê-los funcionando. Contudo, em várias situações, a falta de recursos resulta na falta de manutenção e, consequentemente, né, a deterioração dos patrimônios públicos, o estrago, né, o abandono ali, olha só.
um patrimônio público aqui, ó, no Rio de Janeiro, né, teve grande parte do seu acervo e de suas instalações incendiadas. Olha que triste, quantas coisas aqui foram perdidas. Por quê? Porque as instalações elétricas elas não estavam boas mais e elas não eram verificadas há muito tempo. Isso aconteceu que causasse um incêndio, né? Daqui foi construída há mais de 200 anos. Então a gente vê que é triste essa situação, é muito triste porque os órgãos públicos eles precisam tomar providências. Olha só que nós vamos ver nas atividades, né? Alguns órgãos públicos, também alguns patrimônios mundiais em perigo, olha só. E aí nós vamos fazer algumas atividades, tá, crianças? Para fecharmos aqui, né? Vamos fazer algumas atividades extras, tá bom? Sobre esses patrimônios que estão ameaçados. Vamos trabalhar mais um pouco.